Olá, pessoal. Bom, que alegria, primeiramente, agradeço o convite, né? Falar aqui com as turmas do meu amigo professor André. Um grande abraço a você. Não deu para entrar ao vivo, então vai gravado mesmo. E, bom, você falou que não vai ser para uma turma só, né? Se quiser, pode editar também. Obrigado, eu vou postar isso no Facebook. Vou tentar usar uma linguagem não eclesiástica, tá bom? Só quando não tiver jeito mesmo. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Vou começar me apresentando, porque com certeza a maioria não me conhece, que vai ver o vídeo, né? Nas suas salas aí virtual. Meu nome é Michel, eu estou morando hoje na Flórida, no estado da Flórida, nos Estados Unidos, cidade de Destin. E hoje eu estou à disposição da igreja Destin Life Church como um pastor auxiliar, né? Nós temos uma igreja americana, uma Assembleia de Deus, faz parte da convenção da Assembleia de Deus aqui nos Estados Unidos. Há um trabalho brasileiro dentro dessa igreja americana. O pastor americano é o pastor Jason Poole, pastor brasileiro o pastor Elson, e eu sou um dos pastores auxiliares trabalhando nessa obra aqui em Destin. Antes que você feche o coração e fale, nossa, mais um cristão fundamentalista, vai falar, não, também sou professor de sociologia, eu e o vosso professor nos conhecemos dessa forma, né? Eu fico muito feliz com ele estar em São Paulo. Hoje eu morei em São Paulo um bom tempo, e um grande abraço, sou formado em sociologia e também pós-graduado em psicopedagogia. Para você, nós vamos trabalhar nos dois rumos, tá bom? Nos dois rumos, até porque o assunto é a escravidão e o cristianismo, né? E eu fico feliz pelo convite, né? Tenho certeza que conversando a gente se entende. E obrigado por ouvir os dois lados. A pauta que ele me passou, que está aí nos WhatsApps da vida, da filosofia e sociologia, né? Eu também recebi isso aqui e eu fico feliz por ter uma oportunidade de mostrar o outro lado. Eu separei em 5 pontos, vamos ver se... E tem que ser rápido, né? Então deixa eu caminhar aqui. A fé cristã apoiou a escravidão por 400 anos, deve estar falando dos portugueses e espanhóis, né? Ajuda no preconceito das religiões afro, isso acusando a fé cristã. Dissemina ódio contra os homossexuais e os trans, e a eleição do Bolsonaro, né? Bom, ele pediu, né, um vídeo curto, impossível, porém vou fazer, mas eu vou dividir dos assuntos então, tá? Eu estou à disposição de refazer se for necessário, ou acrescentar a pergunta e resposta, ou estar ao vivo na sala virtual para responder alguma pergunta, tá bom? Vamos lá. A questão da escravidão, porque é assim, não existe a minha verdade e a sua. Existe a história, existem documentos, existem livros de pessoas não cristãs que relatam a história. E se a gente achar que tudo é fake ou não foi assim, então nós não temos nada, né? Se a gente for rever a história e tudo foi errado, e todos os escritos estão errados, e toda a documentação não vale, aí não tem discussão. Nós trabalhamos com o mínimo de base sobre verdade. Lembrando, verdade baseado na realidade, né? Não é o que eu penso, não é o que eu acho, não, tem uma realidade. E a história nos traz fartos documentos, uma farta documentação sobre o cristianismo e a escravidão. Buscando na história, nós vamos ver que metade da população de Roma eram escravos. E quase 3/4 da população de Atenas eram escravos. Então a escravidão aqui, ela era baseada em ser superior e escravizar quem está abaixo de mim, não era por cor, não era sobre cor do outro, era na questão social. Lembrando que romanos e gregos acreditavam que o homem estava acima da mulher, e também relacionamentos homossexuais eram baseados em que a mulher estava abaixo do homem quanto à sua existência, quanto a tudo, né? Mas voltando aqui à questão da escravidão. Então, aquela escravidão naquele momento era sobre o outro,
já aconteceu quando José foi vendido, né? Era uma população sobre a outra, uma nação sobre a outra, uma questão social sobre a outra, não era uma questão de cor. Mais para frente nós vamos ver a questão de cor. Então, o romano, lembra, e tinha isso também, né? Falam para nós que se o pai morria, se o chefe da família morria, os escravos iam junto. Há escritos que mais de 400 escravos foram assassinados porque morreu o seu líder, né? Quem detinha o poder sobre eles, né? Quem detinha a situação sobre eles. A fé cristã vem e ela rompe isso. Há um versículo, marquei aqui em Gálatas, não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos são um em Jesus Cristo. A fé cristã ela vai trabalhando essa carta aos Gálatas, mais ou menos 42 depois de Cristo. Ela vai trabalhando o que era algo assim absurdo para o romano e para o grego. Há uma carta a Filemon que ele detinha, né, um escravo, Onésimo. O apóstolo Paulo escreve, manda Onésimo entregar e fala para receber como irmão. Isso era algo, não sei se você consegue entender o patamar daquele momento de mandar um senhor receber o seu servo como irmão. Então o cristianismo ele começou a plantar sementes para o fim da escravidão. O cristianismo começou a trabalhar dizendo, olha, não existe diferença de classe social, não existe em homem e mulher, não existe alguém inferior ao outro. Todos somos um, todos somos iguais em Cristo Jesus. Então, acusar o cristianismo, né, não tem base histórica. Seria, assim, uma mentira intelectual, uma mentira histórica. Nós começamos a escravidão, o cristianismo começou de que forma? Trazendo dignidade ao trabalho. A fé cristã, ela trouxe dignidade ao trabalho, falando que o trabalho era digno, que não era necessário ter um escravo para fazer tal trabalho, achando que uma pessoa é inferior para fazer um trabalho. Até hoje, as pessoas às vezes classificam trabalhos inferiores, né? E a fé cristã diz, não, você não está roubando, é digno. Opa! Ok, né? Nós vamos ver que mais tarde os espanhóis e portugueses aí sim vão até a África e daí na base da cor, e havia uma teologia, entre aspas, teologia, né? Falando de Abraão. Eu marquei aqui Gênesis 9, versículos de 20 a 27, aquela situação de Noé. Às vezes você não está contextualizado com o versículo, deixa eu explicar rapidamente. Noé, ele está nu, né? Ele tinha bebido um pouco de vinho. O neto de Abraão vê Canaã, conta para seu pai Cã, e ele vai lá e vê, né? E tem um desrespeito com Noé, porque ele estava nu, e toda aquela forma está lá em Gênesis 9, de 20 a 27. Baseado nisso, Abraão amaldiçoa, Abraão joga uma palavra, né, contra o neto, contra Canaã. E baseado nisso, se trabalhou o versículo dizendo que eram as nações africanas, que eram de pele escura, que eles estavam sujeitos, não tinham alma, estavam sujeitos à escravidão. Uma balela, de hipótese alguma, né? De hipótese alguma era essa a referência. Eu quero deixar claro que, sim, os espanhóis e portugueses, representando o cristianismo, uma fé católica, né? Uma fé católica romana, né? A Espanha e Portugal sempre foram muito católicos, né? Suas bandeiras, seus reinados. Porém, eu afirmo isso, que só é colocado em cima das costas da fé cristã se o seu livro base, a Bíblia, se os seus evangelhos estimulasse a escravidão. Aí você poderia falar que alguém leu e estimulou a escravidão. Quando se usa o nome de Deus para fazer um ato assim, se você sabe de um pastor, de um padre, se você conhece um cristão que ele é racista, que ele diminui outra pessoa pela cor,
que ele é preconceituoso pela cor, ele não tem elementos de conversão da fé cristã, porque a fé cristã vai afirmar, está aqui, que não há escravo nem livre, nem judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, todos são um em Cristo Jesus. Há também versículos em Efésios, e por aí, você vai ler isso nas cartas do apóstolo Paulo, você vai ver isso nos evangelhos. Então, nós vimos na história a Igreja Batista do Sul, né, aqui no estado da Flórida, parte do sul dos Estados Unidos, defendendo a escravatura, e a Igreja Batista do Norte, na parte de cima dos Estados Unidos, contrário à escravidão. Nós vimos calvinistas e metodistas contrários à escravidão. Nós tínhamos pessoas dentro da Igreja Católica contrários à escravidão. Então não tem como, né? Martin Luther King, um grande líder dos direitos civis, né? Até hoje há um feriado aqui nos Estados Unidos para Martin Luther King. Pastor Batista foi às ruas contrário à escravidão. Então não tem como imputar, não tem como, né? Ah, não, mas vocês apoiaram. Coisa nenhuma. A fé cristã não apoiou a escravidão. No seu livro fica nítido que pessoas cristãs usaram o cristianismo usaram Bíblia para escravizar. Mas é a mesma coisa que hoje igrejas neopentecostais usaram a Bíblia para pregar a teologia da prosperidade. E se você for ler, e se você for interpretar os textos, está totalmente avesso. Eles seriam os vendilhões do templo hoje, eles seriam a Igreja Católica de 1500 vendendo o céu pelas indulgências. Então hoje a Universal representa isso. Então não é fé cristã pura, não é fé cristã bíblica, não é fé cristã, é injusto essa situação. Se você, e deve conhecer, eu conheço pessoas na igreja cristã que são racistas, e ele não conheceu ainda a proposta do amor cristão da palavra de Deus. Então, eu creio que fui rápido. O tempo não tem jeito trabalhar isso de uma forma melhor, não tem como a gente trabalhar, mas meu combate é essa fala, que a fé cristã ela apoiou a escravidão, ou ela... e para fechar aqui, a religião, a fé cristã demoniza a religião afro. Tá vendo? Pouco tempo, hein? Pouco tempo, André, mas vamos lá. Um cristão jamais vai entrar num terreiro de umbanda e quebrar nada. Eu tenho grande dificuldade de acreditar somente alguém muito fundamentalista no sentido, não do que a esquerda usa, mas sim no sentido bíblico, de alguém não conhecer a Bíblia para entrar no... Eu tenho sérias motivações para crer que muitas situações são forjadas para ir para a mídia e acusar os cristãos. Eu tenho sérias, porque a Bíblia em nenhum momento vai ensinar alguém a entrar num terreiro e quebrar tudo, de hipótese alguma. Sim, é uma pregação contrária, dizendo que aquelas ações não é por ser afro, porque nós falamos do budismo. O budismo é afro. Nós falamos do espiritismo. O espiritismo é afro. Discordar de outro, como falam de nós. Discordar de outra fé não é preconceito. Discordar é pensar, assim como todos são livres para discordar do cristianismo. Para discordar, não crer na ressurreição, não crer que há uma vida pós-morte. Há uma liberdade, e nós usamos dessa liberdade para fazer uma reflexão da religião afro, não por ser afro, não por ser negra, de hipótese alguma. Se um indivíduo, usando a Bíblia, entra e quebra um terreiro, ele está enganado quanto à fé cristã, ele está usando a fé cristã, fora questões de ser forjado, tá? Se há indivíduos assim, né, ele está totalmente fora da realidade cristã, a Bíblia Sagrada em nenhum momento, o Novo Testamento em nenhum momento, os escritos de Jesus em nenhum momento vai incentivar alguém a quebrar nada. A pregação, um sermão, falando de adivinhações, falando de invocação dos mortos, aí sim, e é um direito. Assim como as outras religiões têm o direito de não acreditar na fé cristã. E podemos nos respeitar discordando. A gente jamais pode perder essa função humana de caminhar e poder discordar respeitando.
Um abraço para você, estou à disposição. O próximo vídeo, então, eu falo do transexualismo. Não fica bravo, não. Também da transexualidade. A gente vai explicar a diferença do ismo, né? E também da fé cristã e a sua visão. Um abraço.